Dorinha, Ronaldo esteve aqui pertinho, né? Irlanda do Norte, pertinho não. Você foi a pé ou foi de carro? Graças a Deus, irmãos que estavam de férias. Nós hoje de manhã estivemos terminando, né, o nosso retiro de família. Foi uma bênção muito boa, porque além de ninguém se machucar, nos alegrarmos, foram 2 dias de sol, menos frio do que ano passado. Mas o que eu me refiro também é que eu já estava lá, alguém já mandou, pastor, foi uma bênção aqui de manhã. Tem muitos visitantes, palavra poderosa, a Débora que pregou de manhã, a Adelaide disse que o esforço foi espetacular, palavras lá do Marcelo, que nos enviou, nos deu lá todo o resumo. E eu fico muito feliz. Hoje, após nós pregarmos, terminarmos o culto, os pastores estarão saindo de férias. Nós não somos anjos, né? Então a gente tira férias também. E terça-feira de manhã estaremos viajando. E se vocês querem que a minha alegria seja duplicada, é que quando eu chegar as pessoas digam, pastor, a igreja estava cheia, o pessoal nem sentiu a falta de vocês. De coração. Porque alguns anos já aconteceram, tipo, pastor, não sei o que houve, vocês saíram, a igreja ficou na metade. Como se eu fosse a igreja, não é? Mas isso eu estou falando em nome de Jesus. Dá uma alegria para o pastor, quando nós sabemos que nós estamos ausentes e a igreja continuou igual formiguinha, trabalhando, convidando pessoas. Esse é o pedido que eu quero que os irmãos atendam. Venham aqui. Deus vai levantar alguém, já tem uma escala de pregadores bons, teremos 2 visitantes trazendo mensagem em setembro, mas Deus usa quem Ele quer, com todo poder e autoridade. Quantos concordam, digam amém. 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 Queridos, eu quero trazer uma palavra breve nesta noite. É uma noite de ceia do Senhor e queremos fazer uma ceia também, ministrar uma ceia, melhor dizendo, cheia do poder de Deus. Eu desci a serra pensando, falei com a minha esposa, pastora Vera, hoje eu quero gastar um tempo um pouquinho maior do que eu gasto na ministração da ceia, porque eu estou com um sentimento de que Deus vai curar hoje, Deus vai restaurar famílias, que Deus vai restaurar sentimentos, emoções, Deus vai desembaraçar aquilo que está embaraçado, fazendo com que as pessoas ficam impedidas de adorarem a Ele. Deus vai tirar as preocupações da nossa mente e vai mostrar-nos o quanto Ele é capaz de fazer por nós e o quanto muitas vezes nós não entendemos isso por não confiarmos nele. A mensagem de hoje, irmãos, ela vem crescendo em meu coração há algum tempo. Os irmãos que habitualmente estão aqui, não necessariamente os membros, mas os membros que habitualmente estão aqui, vêm de manhã, vêm de noite, porque às vezes a mensagem que eu prego de manhã tem uma interligação, às vezes com a de noite, embora de manhã seja uma mensagem mais doutrinária para a igreja, a de noite é mais celebração, mais evangelística, mais abrangente, mas também doutrinária. Nós temos atuado numa visão de que nós podemos ser melhores do que somos. Nós podemos agradar mais a Deus do que já temos agradado. Não temos nenhuma pretensão de sermos uma igreja perfeita. Gostaríamos de ser assim, mas não temos porque sabemos que não poderemos. Mas gostaríamos de ser uma igreja que busca a presença constante do Espírito Santo. E eu tenho tentado passar isso e meu desejo, meu prêmio como pastor é que a igreja cada dia mais entenda isso, o quanto nós podemos confiar mais em Deus, buscar a presença dEle. O título dessa mensagem de hoje que eu disse, não facilite as coisas para o inimigo, eu poderia dar um subtítulo, não piore as coisas. Se já está ruim, não piore, mais ou menos isso.
E eu quero ler dois versículos da palavra de Deus que se encontram na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos muito bem conhecidos. E eu queria que o Espírito Santo agora começasse a falar ao seu coração. Você vai ler, vai meditar, e a palavra revelada do Senhor nessa noite, para essa noite, saltará na sua mente e no seu coração. Quantos recebem, digam: eu recebo. Em nome de Jesus eu recebo, diga. Eu também recebo em nome de Jesus. 1 Pedro 5:8 diz assim: sede sensatos e vigilantes. Aqui, duas coisas que o apóstolo Pedro, inspirado por Jesus, inspirado por Deus, já nos alerta. Ele não diz procurem ser, ele diz sede. Sede sensatos, sede vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão. Aqui é uma explicação, ele não é leão, ele anda como o leão anda para pegar a sua presa. Ele nem de longe parece. Nós só temos um leão, que é o da tribo de Judá. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como o leão faz, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Pai querido, fala conosco, Pai. Nesta noite nós, mais uma vez, declaramos que não podemos fazer nada sem Ti. Sem Ti nada somos. Pai, fala aos nossos ouvidos e que essas palavras desçam ao nosso coração. Que elas fiquem perpetuamente guardadas no nosso coração. Nós Te louvamos. Nós Te bendizemos. Declaramos que só Tu és Deus. Não há outro para nós. Não reconhecemos. Mas carecemos, Senhor, da Tua força, da Tua sabedoria para enfrentarmos dias difíceis. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos um retiro, esse foi o nosso 5º retiro de famílias. Fazíamos retiros só de casais. Um belo dia chegamos à conclusão que as crianças, a princípio os casais puderam, a maioria não podia ir agora, porque houve uma fartura de gravidez aqui dentro da igreja, e graças a Deus, né? Eu não posso ir, não tenho que deixar o filho pequenininho demais. E aí optamos por fazer um retiro de família, já que não temos feito ultimamente um retiro no carnaval, por questões organizacionais, logística, muito caro, e está perdendo um pouco o sentido, virou uma área com algo comercial para quem nos cede o lugar, muito caro. Então, o primeiro que fizemos, nós falamos, vamos levar as famílias, e foi muito bom, porque houve uma integração. Mas fizemos algo um pouco diferente também, porque os retiros normalmente, encontro de casais, retiro de casais, palestra de manhã, palestra de tarde, palestra à noite, dá uma folga, palestra de manhã no outro dia. E o nosso nós fizemos assim, nós chegamos lá, sexta-feira é livre, sábado livre o dia inteiro, sábado à noite uma palavra, domingo livre até a hora do almoço quando retornamos. Por quê? Porque nós entendemos que tão importante quanto a palavra, aqui na igreja nós entendemos, que tão importante quanto a palavra é a comunhão entre os irmãos. Quão bom e quão agradável, quão suave é que os irmãos vivam em união. Se nós temos a palavra e vivemos individualmente, nós estamos quebrando um princípio da palavra de Deus, que é corpo. Nós estamos esquartejando o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Muitas vezes, por uma palavra, por uma conversa,
nós podemos salvar uma família, salvar um casamento, não abrimos mão da oração, não abrimos mão da palavra de Deus. Eu estou acrescentando. Então, tem sido assim. Segundo ponto é que, além de acharmos que a comunhão é importante, nós, como igreja, não temos um dia tal é coisa para o casal, aí fecha a mala e guarda. O ano todo nós estamos dando palavras para famílias, para casais, e esse mês de agosto já preguei algumas vezes sobre famílias, sobre relacionamentos, pais e filhos, trouxemos palavras específicas para isso. Então nós estamos crendo que o congresso tem sido aqui também, tem acontecido aqui, e que nós precisamos ter esse tempo em família, tempo de brincar, tempo de encontrar novos amigos, passear, levar a esposa. Quando fizemos o primeiro, descobrimos que havia uma ou duas esposas que nunca haviam viajado, daqueles que foram os maridos, viajavam porque precisavam trabalhar, e as esposas não. Então tudo isso é importante, mas eu quero chamar a atenção que o nosso retiro não é um retiro de um passeio. Ele parece com um passeio, mas ele tem a conotação da comunhão, muito mais, porque nós fazemos isso que eu vou fazer aqui agora, que nós temos pregado durante o ano, mas no último mês de agosto nós falamos algumas vezes. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e eu conversava com uma pessoa e disse: eu não sei se eu fico triste pelas coisas que estão acontecendo e sucedendo a alguns irmãos, algumas, ou se eu fico muito feliz, porque apesar disso, a Bíblia integralmente está sendo cumprida. Que a Bíblia é o meu norte, que a Bíblia é a minha prática de fé, de conduta. Então, quando eu estou com uma bússola confiável, eu navego confiantemente, navego em segurança. Mas nós não podemos deixar de nos entristecer e ver, porque nós temos um corpo que é um corpo feito ainda baseado numa natureza pecaminosa, onde nós vemos muita crueldade, muita coisa ruim, e às vezes pensamos que nunca acontecerá conosco as coisas que estão acontecendo aí fora. Desejamos que não aconteça, mas nós precisamos agir em algumas oportunidades. Não que o Espírito Santo não possa agir, não, ele age tudo, ele sabe, ele me conhece. Não, há coisas que nós precisamos fazer. Há coisas que Deus, só Ele pode fazer. Mas há coisas que você precisa fazer. Após eu ter decidido que hoje eu traria essa palavra fechando o nosso congresso, nosso retiro, digo, e fechando esse mês de agosto, embora hoje seja 1º de setembro, nós percebemos que o Espírito Santo corroborou, concordou, testificou com isso que nós estamos tentando fazer. O fato é que eu ando muito preocupado, não com a Igreja Shalom, mas também com a Igreja Shalom, porque nós temos aqui crianças, filhos, adolescentes, crianças, adolescentes e jovens, e já está claro, a Bíblia mostra isso desde o Antigo Testamento, que o alvo do inimigo são as famílias, e que dentro das famílias, as crianças. Qualquer empresa de marketing que quiser ganhar muito dinheiro, ele produz alguma coisa para as crianças. Qualquer programa de televisão que quiser muita audiência, ele faz uma coisa bem feita para as crianças, sem desprezar os adultos, é lógico. E aquilo é uma euforia muito grande. No Antigo Testamento, quando Moisés vai retirar o povo de Deus do Egito, por ordem de Deus, e ele, diante de Faraó, numa das 4 propostas que Faraó faz para ele deixar, tentando demovê-lo da ideia, a terceira proposta:
quando ele disse, ok, podem ir para longe, podem vocês quiserem, mas deixe aqui as crianças. Mas ele não disse assim, deixa as crianças para mim, eu te solto o seu povo, elas são minhas. Não, Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre nós não entendermos as artimanhas do maligno. Nunca o diabo falará isso. Sempre ele acenará com algo que parece que você está beneficiando. Parece que ele está agradando. Parece que ele está te dando uma vantagem tremenda. E ele, sabendo que o povo de Deus, o povo de Israel, era fã incondicional de Moisés, ele apresenta uma proposta onde ele ficaria com as crianças e se responsabilizaria para educar essas crianças, para dar a elas aquilo que Moisés teve. A Bíblia não me relata, mas lendo nas entrelinhas, eu posso ver algumas famílias assim, marido, que espetáculo. Primeiro, que não vão ter negócio de trabalho e andar com crianças chorando no meio do deserto. Segundo, que eles vão ficar ali. Quem sabe será o príncipe do Egito, o meu filho? Quem sabe a minha filha será a princesa do Egito? E essas são as sutilezas que nós temos que prestar atenção. Essa semana, depois de pronto isso daqui, eu fiquei feliz por confirmação, mas triste pela descoberta. Mais uma rede, aqui no Rio, acho, foi descoberta, de pedófilos que estavam com crianças de 2 anos. 2 anos. A 8 anos. Você não precisa ser muito inteligente. Você também não precisa ser muito espiritual para descobrir o que uma pessoa quer com uma criança de 2 anos. Que prazer ele tem? Eu te respondo, nenhum. Mas o diabo dá isso a ele. É espiritual. Existe um versículo que as pessoas às vezes não levam muito a sério, acham que não, isso aí não é ao pé da letra. Está em Efésios capítulo 6, versículo 12, todos sabem de cor. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o ser humano, mas é contra as potestades espirituais. E ele diz lá, eu anotei aqui, contra os dominadores, os espíritos dominadores do sistema mundial em trevas. Coloque, por favor, Efésios 6:12. E nós vamos ver, olha o que diz isso, irmãos. E nós, às vezes, nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta não é contra seres humanos. Nós estamos indo para um lugar onde o diabo está mandando procurá-lo e nós não vamos achá-lo. Vai lá no bairro tal, que eu estou lá, se eu não está lá, ele está ali. Eu ensinei aqui para a igreja uma vez, quando o diabo disse assim, eu estou aqui fora, é porque ele está aqui dentro. Se ele disser, eu estou aqui dentro, é porque ele está lá fora. Se ele falar, é azul, é porque não é azul. Se ele falar, é preto, é porque é branco. Por quê? Porque ele mente o tempo todo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele mente o tempo todo. E se ele disser, você não pode, responda para mim 1, 2 e já? É porque você pode. Então não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por que nós perdemos? Porque nós lutamos contra seres humanos. Meu filho, cuidado, não anda com aquele menino. Meu filho, não sei o quê, briga com o menino que está ensinando coisas aos seus filhos. Você tem que ensinar o seu filho a não ser presa do inimigo. Fala conosco nessa hora, Senhor. Não permita que nada, absolutamente nada, nos tire a atenção. Obrigado, Senhor, pela energia. Mas se ela não existir, nós continuaremos a palavra. Obrigado pela voz
Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Então, quando nós não entendemos, e enquanto nós não entendemos, os irmãos agora para deixar que os técnicos vão caminhar, olha só para mim aqui. Quem fez isso não é o diabo, tá, irmão? Foi uma queda de luz porque choveu. Ele aqui não manda. Bom, não tem poder aqui. Isso é uma coisa que acontece. Acabou a energia, acabou, vou restabelecer, está funcionando. Quando nós não entendemos isso, nós estamos facilitando as coisas para o inimigo. Porque nós passamos a achar, primeiro, que não existe o inimigo. Segundo, que o inimigo não pode conosco. Não pode mesmo, mas há umas condições para ele não poder. E nós erramos o alvo. Quando o inimigo pinta que ele é chifrudo, com orelha grande, vermelho, com pé, tipo aquele pé de cabra, assim, com um tridente, é porque ele não é assim. E você vai levar a vida toda procurando essa figura e você não vai achar. E muitas vezes ele estará de braço dado contigo, te levando para lugares, e você diz, está vendo, o diabo não existe, me procura. Se achar esse camarada, ele é o diabo. E você não vai achar, porque ele não é assim. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz, ele tem uma capacidade excelente para transformar as coisas. Mas eu não quero pregar sobre o diabo. Eu quero ensinar nesta noite a não piorar as coisas. A Bíblia nos diz que quando nós concordamos com qualquer coisa, acerca de qualquer coisa aqui na terra, nós concordamos no céu. Então nós precisamos começar a aprender a devolver uma palavra maldita, a não receber isso e concordar com ela. O comércio está ruim, né? Um comerciante conversando com o outro. Olha, vai piorar no Natal, hein? Vai piorar. Pronto. A Bíblia diz que se houver concordância, não, pastor, mas não é bem assim. Meu amado, eu não sei o que você entende de Bíblia. Eu entendo que ela diz o que ela diz. O que for desligado aqui é desligado no céu. O que for ligado aqui é ligado no céu. Eu não tenho uma explicação para isso. E isso é cuidado, hein? Você vai crescer, você vai ser uma pessoa. Está amarrado em nome de Jesus, eu devolvo essa palavra, eu não aceito. Às vezes, amados, os irmãos confundem a igreja como um local de educação dos filhos dos outros. Não é? E tanto eu tenho os pais que trazem os filhos, está aqui, e eu sou obrigado a educar os adolescentes dos outros, e não vou conseguir, porque eu dou um ensinamento aqui, o pai dá outro em casa, muito provavelmente vai haver divergência, ele vai ganhar de mim, porque o pai não pode, então eu vou te levar para comer pipoca, eu não estou levando para comer pipoca aqui na igreja, eu fico em desvantagem. Mas há aqueles que não admitem absolutamente que seus filhos sejam ensinados na palavra. Isso já é outra coisa. E muitas vezes o Espírito Santo fala conosco não é com o pastor, com a irmã, com o irmão, acerca de perigos que nós estamos correndo. E nós, seres humanos, achamos que nós somos super-homens. Não, eu sou crente, eu participo toda a ceia, não falta uma, estou em todos os cultos, dou o dízimo, como se isso fosse impedir que alguém não pudesse ser atacado pelo inimigo. Primeira coisa que nós temos que estar sempre com ela na mente é: sede sensatos. Você tem que ser uma pessoa sensata. Você tem que entender que Deus permitiu que haja o Satanás, haja o diabo na terra agindo, para que ele atormente e você tenha um livre-arbítrio. Mas ele te deixou o Espírito Santo. Agora vai falhar quando você deixar de pegar o Espírito Santo. Aí você vai ficar em desvantagem. Feita essa introdução, e a palavra agora é muito rápida, não facilite as coisas para o inimigo, ou não piore as coisas. Quando é que nós facilitamos?
Quando é que nós pioramos? Primeiro, nós facilitamos ou nós pioramos quando desconhecemos que a nossa luta é espiritual, que eu acabei de dizer. Nós não podemos descobrir. Irmãos, cuidado para não ficarem fanáticos. Não se trata de fanatismo, mas se trata de entender que a nossa luta não é contra homens. A luta é contra as potestades espirituais, por uma única razão. Porque Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça na mão do diabo, mas tenha a vida eterna. E se alguém pensa que o diabo pode fazer alguma coisa com Deus, essa pessoa precisa converter. Não pode. Mas quando ele não faz com Deus, ele faz com aquilo que Deus mais ama. Com a família, com os filhos. Se eu não posso e eu estou com raiva de alguém, quero dar um soco nele, se esse alguém é muito forte, eu falei, ou então eu vou matar aquele camarada, mas se eu vou matar, eles vão descobrir, eu vou preso. Não é o pastor que está falando isso. Quando eu digo se eu, é se o ser humano, tá, irmão? Aí eu fico olhando o que ele mais gosta, o que ele mais preza. E eu percebo que ele tem um objeto, talvez um carro, talvez um passarinho. Morava em Guaçuí, tinha um cara, mas o cara era nojento, irmãos. Eu tinha uns 10 anos de idade, ele tinha uns 19 ou 20. Ele já olhava assim para a gente, quando ele falava, a sobrancelha dele já subia. O nome dele era Alexander. Eu não gostava, não é Alexander, é Alexander, ele falava. Eu tinha uma raiva daquele moleque, porque ele gostava de me dar uns cocorotes. Sabe o que é cocorote? Eu passava e disse assim, o que está me olhando? Pim, na minha cabeça. Mas eu tinha 10 anos, era mais magro do que pau de linguiça. Ele tinha 19, 20. E um dia ele me encontrou comigo, falei não sei o que, eu respondi para ele. Saí correndo, ele correu, me pegou e me deu uns tabefes. Nada assim na cara, não. Eu fui para casa e fiquei ali, como é que eu vou fazer? Vou dar uma pedrada nele. Não, aí ele vai descobrir que fui eu. Tive um plano. Jovens, não façam isso. É só para exemplificar aqui o que o diabo faz. Estou olhando para a casa dele lá, chorando. O camarada tinha um viveiro de pássaros. Só pássaro caro. Trinca-ferro. Bicudo. Tico-tico ele não tinha. Coleiro, canário, curió. Eu fui lá, esperei ele para o trabalho, soltei tudo. Soltei tudo. E esperei ele voltar. Quando ele voltou, eu fui na minha tucaia e fiquei olhando. Quando ele viu o viveiro aberto e sem pássaros, ele chorou como alguém que perdeu um parente. Chorou igual um bezerro desmamado. E eu disse assim, não deu um soco nele, mas acho que até hoje ele está tentando descobrir quem é que soltou os passarinhos. Não foi no dia seguinte, eu deixei passar uns 2, 3 dias. O que o diabo faz? Como ele não pode dar um soco na cara do Alexander, ele ataca aquilo que o Alexander mais gosta. E o que é que Deus mais gosta? A família. Recentemente aqui eu preguei que eu descobri que nós temos uma diretriz para nosso casamento dar certo. Quer o casamento feliz, quer o casamento unido, quer a sua esposa te respeitando e você é ela e tal. Cuide bem dos filhos que Deus te deu, que não são seus, só estão sob o seu teto. Os filhos são de Deus, Deus não tem netos. Quando você ensinar a criança, quando você fizer com que elas adorem a Deus e agradem a Deus em essência, Deus vai querer que esses filhos tenham um casamento e uma família estruturada. Simples assim, irmão. O contrário, ele pega na família. Exemplos do Eli com seus filhos, Ofni e Finéias, que debochavam das coisas de Deus, não levavam a sério as coisas de Deus. E ele piorou as coisas para o inimigo, Eli.
não chamando atenção. E Deus tratou. Primeiro morreram os filhos, e depois morreu Eli. Acabou a família. Não teve posteridade. Primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que a luta é espiritual. E se a luta é espiritual, você não tem que ficar falando com as pessoas, tem que falar mais com Deus. Pode falar com a pessoa para pedir me ajuda aqui em oração, agarra aqui comigo, vamos para o altar junto, me dá a mão. Isso é. Mas há coisas que nós estamos contando para pessoas que não são de confiança de Deus. Quem sabe são infiltrados que o inimigo colocou no seu relacionamento e você dá de mão beijada. Você entrega a sua fraqueza. Quando a mulher sunamita, que nós não sabemos o nome dela não é sunamita, as pessoas confundem com sulamita. Sunamita, ela era uma pessoa oriunda de Sunem. Quando o filho dela morre, depois do profeta ter dito para ela, Eliseu, que ela teria um filho, e ela teve um filho, e ele morre. Ela pega o filho, guarda na casa do Eliseu, que era do lado da casa dela, tranca, vai lá para o marido pedir um cavalo, uma coisa assim, manda pedir, porque ela precisa visitar o homem de Deus. E o marido dela pergunta, mas por que você vai se não é dia de culto? Mais ou menos isso, dentro do contexto. Não é dia de encontrar com ele. E ela disse, vai tudo bem. E Deus manda que ela não pare com ninguém. Ela vai pelo caminho e vem alguém, o moço, o ajudante de Eliseu, lá vem a mulher, lá vem ela lá. E estou vendo ela, estou vendo alguém com ela, não tem um marido e não tem a criança. Vai lá correndo, encontra com ela e pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o filho. E ela disse, vai tudo bem? Mas não havia, não ia, estava morto. Só que ela não tinha que contar para ele, ela tinha que contar para Eliseu. E às vezes nós contamos para as pessoas que não estão no mesmo grau de fé que nós. E estamos perdendo os nossos sonhos porque estamos revelando sonhos que Deus nos deu, que não são para ser contados. Há outros, sim, você precisa aprender isso. Só quando você estiver alinhado com o Espírito Santo. A segunda coisa é quando nos deixamos ser dominados pelos espíritos dominadores. O que significa isso que nós acabamos de ler? Dominados. Como é que eu facilito as coisas? Dominados pelos espíritos dominadores. É quando eu consigo não enxergar, não detectar que há um domínio espiritual das trevas, ou um domínio espiritual contrário ao domínio espiritual de Deus, tentando me dominar. Um camarada aí que não tem nada a ver, está fora do espírito, fora da direção, fora daquilo que eu creio, fora da minha vida, e ele começa a me dominar. E ele domina com sutilezas, ele domina com quitutes, ele domina com presentes, ele domina com propostas, e ele nos faz esquecer que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor, e que tudo que temos vem do Senhor, nada é nosso. Terceira coisa, nós facilitamos ou pioramos quando não temos disposição para confrontar as pequeninas coisas, ou as coisas iniciais. As coisas pequenas é que precisam ser vistas. Você precisa matar no nascedouro. Você precisa ter disposição para as coisas que estão começando, e não para as coisas que estão lá longe, porque depois você pode não ter condição. Não é que Deus não possa resolver nada, você não ter condição de acreditar que aquilo possa ser solucionável. Os filhotes de coisas, os filhotes de problemas que são plantados na nossa vida. Querem ver uma coisa, irmãos? Quantos acham bonito
um filhote de cachorrinho. Esses cachorros, quantos acham bonito, além de mim? Para vocês não pensarem que eu estou fazendo pegadinha. Filhote de gatinho. Shelby. Filhote de leãozinho. É lindo. Você teria coragem de segurar um leãozinho recém-nascido na sua mão? Quantos tem? Faz assim com a mão. Cria ele dentro de casa. Isso já é outra coisa. Muitas vezes o inimigo planta filhotes na nossa vida e eles são realmente inofensivos, enquanto filhotes. Mas eles vão crescendo. Por quê? Porque quem plantou cuida de cuidar, quem plantou cuida, me ajuda aí. Hein? De regar. A gente fala tantos idiomas que esquece o português. De regar, de dar o crescimento, não é? Mas se o inimigo planta alguma coisa aqui, Deus é que vai regar? É o diabo. Se nós deixamos Satanás pregar um prego na parede, conhece essa história, né? Isso é uma ilustração que alguém fez uma vez, de uma casa que a pessoa queria comprar, e o diabo falou assim para ele: eu vou fazer com que você compre essa casa. Não, mas aí você vai querer que a casa seja sua? Não, só te peço uma coisa, você deixa eu pregar um prego na parede? Só um prego? Só um prego, mais nada, um prego. Quero pregar um prego ali. Pode. Aí o cara deu uma casa, ele ficou a casa maravilhosa, tinha lá um prego. Ele enfeitou, botou um negócio, estava lá o prego. Quando foi um dia, ele chegou em casa, um cheiro de carniça insuportável, na sala do camarada. E ele virou para o diabo e falou: o que aconteceu? Estou vendo ali carniça pendurada. Eu disse assim: eu só pedi um prego. O prego é meu, eu penduro nele o que eu quero. Fica com a casa toda, mas aquele prego é meu. Às vezes, irmãos, nós não temos coragem de matar filhotes. Tão bonitinho. Filhote de cruz credo. Tão bonitinho. Filhote de leãozinho. Filhote de onça. Filhote de cachorro. Filhote de tudo. Mas nós temos que liquidar. É no nascedouro. E isso, quando nos falta, nós estamos facilitando para o inimigo. Eu ia falar agora, mas vou deixar para o próximo item. Quarto e último. Nós facilitamos as coisas, irmãos. Nós pioramos as coisas que já às vezes estão ruins. Quando damos ao inimigo a legalidade que ele não possui. Agora chegou a hora de dizer: o inimigo não tem poder na sua vida. O inimigo não tem poder na sua vida. O inimigo não tem poder na sua vida. A não ser que você dê essa legalidade. É você quem decide. E se você disser: eu quero dar minha vida para o inimigo, Jesus não vai dizer: não, você não vai dar. Não vou deixar você dar. Vem cá, você não vai dar. Não, você decide. Você tem um livre-arbítrio. Então, aquilo que o inimigo fica feroz, é porque ele é perdedor. Ele não tem a chave da minha casa para entrar. Prestem atenção nisso, irmãos. Ele não tem o segredo da porta, irmãos. Jesus, quando nos salvou, quando nos libertou, ele eliminou aquilo que o inimigo, ele apagou, ele rasgou a cédula. Mas ele te diz: olha, se eu quiser eu entro. E se ele não falar desse jeito, ele fala de outro. Ou ele então te oferece para te fazer uma visita, até que você abra a casa. E ao abrir a sua casa, ele vai ver as riquezas que você tem. E ele vai ficar de olho. Muitas vezes, amados, nós estamos abrindo as casas para colegas dos nossos filhos, que não podem sequer pôr o pé na porta. Muitas vezes nós estamos deixando que os nossos filhos
se relacione muito bem, não é conversar com as pessoas, porque este é o nosso trabalho, somos luz, e a luz é para treva, luz para dia não funciona. Nós somos sal da terra, mas nós não podemos facilitar para o inimigo, nós não podemos, se não temos capacidade de influenciar, afastemo-nos para não sermos influenciados. Quando nós damos ao inimigo a legalidade que ele não possui, você dá de mão beijada, você entrega a sua chave para o bandido, para o inimigo, e diz assim: eu te confio a minha casa, toma aqui, e entrega na mão dele. Nos primeiros dias ele faz uma limpeza na sua casa, perfuma a casa, ele cria em você uma confiança nele, e ali ele começa a perverter o seu entendimento. Quando você começa, não é bem assim o que os pastores estão pregando, isso é muito relativo, isso é muito relativo, não é bem assim. Ele já infiltrou e está fazendo a sua cabeça algo que ele não tinha capacidade para fazer, e agora você permite. Ele não tem poder de entrar em sua casa, na sua vida, mas você abre as portas com certas atitudes. Irmãos, o que é preciso para Jesus entrar na sua vida? Será que as pessoas estão aqui? Aí Jesus diz assim: eu preciso entrar naquela... Aliás, essa pergunta ele não precisa fazer, porque ele precisa entrar na vida de todo mundo. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Vocês acham, a Bíblia ensina, por acaso, que Jesus entra sem a pessoa convidar? Existe isso? Existe isso, irmão? Mas ele pode dar um toque: alô, eis que estou à porta e bato. Aí tem duas condicionais: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Jesus não pode abrir a porta do meu coração. Que coisa tremenda. Ele tem poder para abrir, ele respeita, é isso que eu quero dizer. Amém? Agora olha para aqui: o diabo pode? Se você diz que o diabo pode, eu digo: eita, o meu Jesus é mais fraco. Porque Jesus não entra, o diabo entra. O diabo não entra onde não pode entrar. E onde ele não pode entrar? Onde Jesus está. Então, quando nós abrimos as portas, ele entra, e ele não entra de um dia para o outro arrebentando tudo, ele vai fazer morada, ele vai ser seu companheiro, talvez por anos. Dependendo do que ele está pleiteando na sua vida, ele vai esperar você ficar jovem. Quem sabe ele entra no seu coração e na sua vida quando adolescente. E se os pais não virem, se as pessoas não virem, se Jesus não tiver misericórdia, ele vai engordar esse porquinho e vai levar lá no jovem, ou lá na idade adulta, dependendo do propósito que ele tem na sua vida. Quanto mais desejo e quanto mais probabilidade você tenha de ser envergonhado, ele vai alcançar o tempo que você vai dar mais lucro na vergonha. Vocês entenderam? A vergonha maior dele é quando ele estiver casado. E é ali que eu vou dar o bote. Ele vai te ajudar até você casar. Quando chegar ali, e você não pode lamentar, porque você abriu uma porta que ninguém podia entrar. Então você facilitou as coisas para o inimigo. Você piorou aquilo que já estava quase ruim. Por que está quase ruim? Esse mundo. Estamos difíceis, pessoas cada dia mais com o coração amargo, o amor de muitos esfriando. A palavra de Deus lá em Mateus disse no final: o amor de muitos esfriará. Então já não está bom, as coisas estão difíceis, ou não, irmãos? Por isso, a dose de Espírito Santo tem que ser maior. A dose do efeito do Espírito Santo na nossa vida tem que ser dobrado. Depois que eu dei a palavra teológica, eu vou na palavra prática. Irmãos, cuidem dos seus filhos. Cuidem dos seus filhos. Todas as vezes que nós temos condição
Isso quase que semanalmente nós conversamos com a líder do Ministério Infantil, eu, pastora, alguém. Vamos investir nas nossas crianças. Não quero que fique de bobeira com eles. Brinquem com eles. Façam o que quiserem, mas deem Bíblia. E se os pais não concordarem, chame os pais. E agora eu vou dizer uma coisa que eu não falei para ela. E se os pais não concordarem com a nossa forma de ensinar a Bíblia, convide os pais a se retirarem. Porque vocês vão me atrapalhar. Vocês vão infiltrar alguém aqui dentro, que quando ele tiver 18, 20 anos, ele vai levar a minha juventude. Eu não estou disposto a pagar esse preço. Irmãos, estão entendendo? Quando nós percebermos que há uma força contrária àquilo que a Bíblia, não Isaías, não a Vera, não a Priscila, não o João, a Bíblia está ensinando através de nós, nós não temos o menor interesse que pessoas permaneçam aqui batendo de frente com isso. Por quê? O nosso exército vai sangrar. Recentemente, um adolescente que já foi desta igreja foi ceifado. Não entramos em detalhes, mas nós perdemos um adolescente. Graças a Deus eu só tive esse, eu nem estava na igreja agora, mas eu digo, era nosso, né? Mas vocês pensam que foi um? Que foram dois? Que são três? Entrem nas igrejas, nos noticiários, às vezes não morreram, mas partiram para outros lugares e outros caminhos que estão facilitando as coisas para o inimigo. E eu vi uma palavra de um pastor muito conceituado, pregando sobre um determinado assunto, e essa palavra vale para qualquer coisa que você for pregar. Ele disse assim: cuidado com o que você traz para a sua casa, ou com quem você traz, ou com o que você traz. Porque aquilo que não está consagrado a Deus, estando dentro da sua casa, pertence ao inimigo. E o dia que o inimigo de lá fala assim: agora eu vou ligar as baterias de tudo que é meu, aquilo que estiver na sua casa vai ser atingido e vai atingir a sua família. Pode você entender isso? Suponhamos que fosse uma bombinha. Ele botou lá. Quando ele falou assim: vou apertar aqui para soltar todas as minhas bombas. Se você tiver uma bombinha dentro de casa, vai explodir dentro da sua casa. Isso pode ser um casamento, pode ser uma rebeldia, uma rebelião, alguma coisa drástica. Não tenham medo de falar com seus filhos. Ninguém nunca perdeu filho por falar duro com ele. Rafael Alt, ontem, numa das perguntas do grupo, ele falou uma coisa, eu falei assim: eu vou guardar isso, porque eu quero usar com todos eles que estavam lá. Aqui em casa não há democracia, não tem tirania, mas democracia não tem. Não é cada um faz o que quer. Por isso é que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Mas proteja a criança. Você não pode mandar ela falar se você não faz. Você não faz. Você não ora. Você não dá o exemplo. Elas não vão aprender. Mas não tenham vergonha, tenham coragem, ao contrário, de sentar com seus filhos e ensinar, inculcar o tempo todo. E parece que são ETs, hein? Mas são mesmo. Nós somos ETs, nós não somos daqui. Nós somos de outro planeta, somos de outra terra, de outro, né? A palavra que eu quero deixar para a igreja, irmãos, é que nós choremos agora, para não chorar eternamente. Choremos por alguns minutos, porque o coração cortou, porque eu tive que agir de uma certa forma mais severa com as coisas da minha casa. Mas o choro pode durar uma noite, e a alegria vem logo pela manhã. Fique de pé, por favor. Eu queria que você agora, que não está perto da sua família, que os membros da sua família, dentro do possível, não é uma regra geral, mas se puder, estou vendo o Pedrão lá, o Pedrão puder vir aqui com... Rapidinho, eu quero fazer uma oração. Nós estamos encerrando o nosso retiro, e eu quero crer que essa igreja recebeu essa palavra como vinda de Deus.
vinda de Deus. E eu não sei aquelas frases que o Ministério de Comunicação copia, mas é uma frase que eu falei aqui, já nem lembro bem como ela foi formada aqui, mas não entregue a chave da sua casa para o inimigo. Não, essa é muito simples. O inimigo não pode entrar na sua casa, e a sua casa é vida, é tudo, a não ser que você entregue a chave. Deixa ele falar, eu posso entrar aí, eu mando aí na sua casa. Você está amarrado em nome de Jesus, o que você manda aqui, velho? Porque ele é mentiroso, ele vai dizer, eu estou aí dentro da sua casa, você está nada. Você pensa que está, você está do lado de fora fazendo um barulho grande, parece que você está aqui dentro. Não está não. Em nome de Jesus. Vamos orar. Adelaide, fica aí com a Gabi. Amém? Isso. Amém. Irmãos, o meu desejo é que ao orar, você esteja sendo sincero. Repita essa oração comigo, não as palavras, mas repita em pensamento, concordando. Não só dizendo amém. Pastor, amém quer dizer assim seja, mas já ficou muito tradicional. Comece a repetir, sim, Senhor, eu quero. Isso, concordo, Senhor, concordo, é mesmo, é verdade, eu quero, Senhor. É isso, é como se você estivesse sedento por algo na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pelas famílias que estão aqui nesta noite, não só as famílias da Shalom, mas eu estou vendo famílias visitantes, e eu te louvo por elas. Nenhuma delas foi formada pelo diabo. O diabo não tem cabeça, não tem entendimento, sabedoria para formar família, mas foram formadas segundo o teu propósito. E ainda que alguém aqui não tenha sido formado segundo o teu propósito, eu quero pedir, Senhor, não leve em conta os erros, apaga o passado e restaure, faça tudo novo. Confirme essas famílias. Pai, eu quero pedir agora que cada um desses elementos, cada um, per si e em conjunto também, cada um, saiba que o inimigo não tem condição de entrar na sua vida, ainda que ele diga que possa, a não ser que ele entregue a chave. Senhor, ensina-nos a não facilitarmos as coisas para o diabo. Ele vai ter que gramar, mas aí diz a palavra de Deus, que se nós resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. Ele não vai embora, ele vai fugir, e fugir é sair correndo. Senhor, em nome de Jesus, eu propago aqui nesta igreja a solidificação de todas as famílias. Todas elas sólidas, todas elas alicerçadas na palavra, na pedra angular que é Jesus. Eu profetizo, Senhor, que os problemas vindos de fora não conseguirão nos perverter, nos influenciar, mas que além disto, nós influenciaremos pessoas com a nossa autoridade no Espírito. Nós vamos desmontar aquilo que o diabo estragou aí fora. Pai, em nome de Jesus, que haja palavra de poder e autoridade nos teus servos para com seus filhos, e que eles sigam os exemplos dos seus pais, desde que seus pais estejam na palavra, em nome de Jesus, amém. Então, o que Jesus merece? A melhor salva de palmas. Aleluia.